Olá, tá no ar mais um Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nessa semana que começa em 9 de maio, nossa equipe econômica joga luz sobre um tema que tem dominado o debate econômico dos últimos dias: a alta de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Por que esse aperto, como dizem os economistas, está sendo tão necessário nesse momento? A gente foi agora para a 10ª alta consecutiva dos juros básicos no Brasil. O que está acontecendo? Para entender esse cenário todo, o brasileiro e o internacional, fica comigo até o fim desse episódio que a gente vai explicar tudo para você. Vamos nessa? Eu começo falando da alta de juros no Brasil. Conforme o esperado, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa básica de juros da economia em 1 ponto percentual, saindo de 11,75% e indo para 12,75%. Esse é o nível mais alto desde 2017. E se a gente olha para os últimos 10 anos, a gente vê também que o ciclo de agora apresenta a alta mais vertiginosa. Basta reparar que em fevereiro de 2021, a Selic estava apenas em 2%. Foram 10 altas consecutivas. E o que está acontecendo? Bom, aumentar os juros é o mesmo que dar um remédio para a economia a fim de combater a inflação, que aliás está persistindo num patamar elevado no Brasil já tem um tempo, né? No acumulado de 12 meses, a inflação brasileira está em 11,30%, segundo o IPCA de março. E as projeções exibidas nas últimas edições da pesquisa Focus apontam para uma inflação acima da meta do Banco Central, tanto em 2022 quanto em 2023. Isso significa que o mercado está achando que o país está longe de terminar 2022 com uma inflação em 3,5%, que é a meta. Pelo contrário, as estimativas para esse ano estão acima de 7% e para 2023, diante de uma meta de 3,25%, a média do mercado já estima a inflação de mais de 4%. Até onde deve ir a Selic, então? Até que patamar os juros deveriam subir para frear essas expectativas tão nas alturas? A dose de aperto já está alta, juros em 12,75% já é um patamar elevado, né? Na avaliação do nosso time de economistas, mesmo se houver um novo aumento na reunião do Copom de junho, a subida deve parar por aí. Isso porque no segundo semestre, quando o Copom sentar para decidir os ajustes na taxa, ele já vai começar a mirar a inflação de 2024, que é um ano em que as projeções de inflação do próprio Banco Central já estão abaixo da meta. Muita informação, né? Política monetária, convenhamos, não é tão simples de entender. Mas eu chamo agora o Felipe Salles, que é o nosso economista-chefe, para explicar melhor essa última decisão do Banco Central e dar a visão dele sobre o que deve acontecer com os juros no Brasil. Como você falou, Nayara, a decisão veio em linha com o que nós e o mercado esperávamos, mas o comunicado trouxe novidades em relação aos próximos passos. O Banco Central afirmou ver como provável uma extensão do ciclo de aperto monetário por meio de um ajuste de menor magnitude, nas palavras dele. Na nossa visão, isso indica uma alta de 0,5 ponto percentual na reunião de junho, levando a taxa Selic para 13,25%, como a decisão mais provável. Só que o comunicado também trouxe outro trecho que vale a pena analisar. Ao mesmo tempo em que o Banco Central sinaliza a probabilidade de fazer um ajuste adicional, como a gente comentou, ele também indica que, para a próxima reunião, existe uma chance de a Selic ser mantida no patamar atual, em 12,75%. E por quê? Primeiro, porque a incerteza na conjuntura atual é alta, com guerra na Ucrânia, cadeias globais de produção ainda desorganizadas, Covid na China. E segundo, porque já estamos com uma taxa de juros em um patamar elevado. E os impactos resultantes desse aperto, que já vem sendo feito nos últimos meses, ainda serão observados. Porque é assim que funciona na política monetária. Você ajusta os juros hoje e a inflação só responde depois de um tempo. Por isso, o Copom indica que terá cautela adicional na hora de tomar as suas decisões. Bom, a gente vai aguardar a ata da reunião, que é o documento que o comitê publica depois de anunciar a decisão, para ter mais detalhes e mais informações. Então vamos decidir se alteramos ou não o nosso cenário atual de Selic em 12,75% ao final do ciclo.
É isso, vamos aguardar. E se a gente atualizar a nossa projeção para os juros básicos da economia brasileira, a gente volta aqui e conta para você no próximo Macro Review. Combinado? O assunto agora é indústria. E se você, ao ouvir isso, já está se perguntando, indústria, mas por que eu tenho que saber da indústria? Eu já abro um parênteses aqui. Quem quer entender o rumo que a economia está tomando tem que acompanhar pelo menos um pouco o que está acontecendo com o setor industrial. Quando eu falo indústria, eu estou falando da fábrica de aço à fábrica de computadores, da fábrica de vidro à fábrica de produtos químicos e por aí vai. E um importante instrumento para medir o volume de produção das indústrias como um todo é a pesquisa industrial mensal, feita pelo IBGE. No caso de uma fábrica de sapatos, por exemplo, ela vai medir quantos pares essa empresa produziu naquele mês. E a última pesquisa mostrou que o setor industrial segue andando de lado no Brasil. Na comparação de março com fevereiro, o setor cresceu apenas 0,3%, abaixo da nossa expectativa, que era de 1,6%. Esse resultado mostra que recuperar-se da contração causada pela pandemia não está sendo tarefa fácil. A desorganização das cadeias globais de produção, que começou na crise sanitária e agora se agrava por conta da guerra na Ucrânia e por conta dos novos casos de Covid na China, essa desorganização toda é um dos fatores que contribuem para esse quadro. A falta de insumos para a fabricação de bens atrapalha a produção da indústria. Olhando os dados da pesquisa industrial no detalhe, a gente vê que a categoria de bens de consumo, que são os bens finais consumidos pela população, essa categoria é a que apresenta o pior desempenho. É que além do problema nas cadeias, o desemprego ainda em patamar elevado e a renda real do trabalhador em um dos níveis mais baixos da série histórica inibem o consumo. Por outro lado, os bens de capital, que incluem máquinas e equipamentos que geram outros produtos, os bens de capital têm tido um desempenho um pouco melhor. Uma explicação para isso está na alta das commodities, que incentiva as indústrias ligadas a itens como petróleo, minério e grãos, por exemplo, a expandir suas atividades. De qualquer forma, o quadro geral no setor industrial não é favorável. O volume de produção na indústria como um todo ainda está abaixo do nível pré-pandemia e os juros altos seguram os investimentos que os empresários pensavam em fazer para ampliar seus negócios. Por todas essas razões, a produção industrial deve contribuir negativamente para o PIB de 2022. Mas a gente segue apostando num crescimento de 1,5% da economia brasileira em 2022. Um crescimento que deve ser estimulado, entre outras coisas, pela alta das commodities e pelo setor de serviços, com vários estabelecimentos reabrindo suas portas aí depois de um período duro da pandemia. Partindo agora para os Estados Unidos, o cenário por lá também é de elevação dos juros. Depois de anunciar uma alta de 0,25% em março, o que foi o primeiro aumento em cerca de 3 anos, o Banco Central americano, o Fed, apertou o passo e colocou mais 0,5 ponto percentual na taxa de juros na semana passada. Só para dar a dimensão da importância disso, essa alta de 0,5% representa o maior aumento na taxa de juros americana em 22 anos. Agora, o intervalo dos juros nos Estados Unidos está entre 0,75% e 1% ao ano. Só para deixar claro, não é que essa taxa de juros agora seja a maior em 2 décadas, claro. Os juros ainda estão em patamar baixo por lá. O ponto é que foi uma decisão de alta forte para uma única e singular reunião. As altas registradas em todos esses 22 anos antes disso, quando existiram, foram mais brandas, menores que 0,5 ponto. Para entender por que o Fed tomou essa decisão, vale relembrar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Primeiro, os americanos vivem a maior inflação em 40 anos. O índice de preços de gastos com consumo, o PCI, fechou março em 6,6% no acumulado de 12 meses, como a gente já falou aqui em outro episódio do Macro Review. Segundo ponto, o mercado de trabalho está superaquecido. A taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em 3,6% em abril, um pouco acima da mínima dos últimos 50 anos, que foi de 3,5%. Ou seja, está muito baixo o desemprego lá. Como disse o Jerome Powell, presidente do Fed, tem quase 2 vagas para cada desempregado nos Estados Unidos.
Os salários estão altos e a disputa por profissionais é crescente. E um terceiro ponto é que a demanda dos consumidores está em alta, e isso num momento de restrição da oferta, causada justamente aí pela desorganização das cadeias de produção. Ou seja, há um desequilíbrio na economia. Com a subida dos juros, o Fed, então, acaba tornando o crédito mais caro. Vai ficar mais custoso para as empresas pegar empréstimo para ampliar suas operações ou contratar funcionários. E o objetivo nos Estados Unidos é esse: desaquecer a economia e trazer a inflação para baixo. Curioso pensar que aqui no Brasil os juros também estão subindo, mas a economia não está assim aquecida, né? Aliás, as previsões de crescimento da atividade econômica para 2022 são baixas. O que a gente vê no Brasil é uma inflação acelerada em meio a uma economia fraca. Mas isso é assunto para a gente detalhar num próximo episódio. Voltando aos Estados Unidos, o Fed também anunciou que vai começar a reduzir o balanço patrimonial a partir de junho, o que significa que ele vai reduzir a quantidade de títulos que tem na carteira. É mais uma medida rumo à diminuição dos estímulos dados à economia. Vale dizer que a expectativa é de que mais aumentos nos juros americanos venham por aí, o que é uma dinâmica que impacta o mundo todo. Afinal de contas, juros altos nos Estados Unidos estimulam a saída de capitais em direção ao mercado americano. E isso faz o dólar se valorizar, especialmente frente a moedas de economias emergentes como o Brasil. É isso, estamos falando de um dólar que deve ficar mais forte. Agora é a hora de agenda, que dessa vez tá cheia, viu? Na semana que começa agora, o IBGE divulga a pesquisa mensal do comércio de março. Vai ser no dia 10 de maio. Depois da surpresa positiva no dado de fevereiro, a gente espera ver uma queda no volume de vendas do varejo ampliado, que reúne aí o comércio geral mais veículos e materiais de construção. E o IBGE também divulga nessa semana, no dia 11, o IPCA de abril. A gente espera uma alta de cerca de 0,95% no mês, em linha com o consenso do mercado. Caso as expectativas se confirmem, vai ser a maior alta para o mês de abril em 20 anos. Outro dado que sai por agora, no dia 12, é a pesquisa mensal de serviços, que deve mostrar uma leve expansão em março. Isso depois de contrariar o consenso do mercado no mês anterior e apresentar uma retração de 0,2%. E nos Estados Unidos, o dado mais importante da semana vai ser a inflação ao consumidor, o CPI do mês de abril. Nossa expectativa é de que os preços sigam pressionados em razão das restrições de oferta presentes na economia hoje, assunto que a gente detalha na próxima. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio dessa semana. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Espero que o episódio de hoje tenha ajudado você a entender um pouco melhor os fatos econômicos do Brasil e do mundo. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. Uma boa semana para você e até a próxima!